E aí, vai fazer a prova de sargento? Eu trouxe a Maria Helena de inglês, braba, ela arrebentou na ESA, para fazer um vídeo espetacular para você aqui. Então, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Maria, a casa é sua, arrebenta! Com a gente. Fala aí, galera. Vamos começar agora com algumas dicas para a prova da EA. Então, a primeira coisa, a prova da EA ela é dividida em 24 questões. Dentro dessas 24 questões, existem vários tipos de textos, tá? Então, vocês podem encontrar, por exemplo, letras de música, receitas, textos dissertativos, tem vários tipos de textos. Os textos geralmente não são tão longos, pelo menos as provas normais de CFS. Já a prova do BCT, que é uma prova de inglês intermediário, os textos são um pouco mais longos e requerem uma interpretação maior. Então, a primeira dica que eu trago hoje é sobre plural irregular. Vamos lá. Então, o que é o plural irregular? Em português, nós somos acostumados a colocar o S no final das palavras, no final dos substantivos. Por exemplo, carro, carros. Em inglês, nem sempre funciona dessa mesma forma. Existem algumas palavras que não vão ter esse mesmo tipo de plural. Por exemplo, mouse. Mouse seria rato. Ao final, a gente tem a terminação em house. E por isso, a gente vai ter que trocar por eyes. Então, toda palavra terminada em house, nós trocamos por mais, tá? Salvo algumas exceções. Tooth. Nós temos ali, ó. Então, palavras com o, eu troco por e. Tooth significa dente. E o plural, teeth, que seriam dentes. Agora nós temos cactus, plural terminado em os, vou trocar por i, apenas a letra e. Então, o plural de cacto, cacti. Knife. Atenção agora, palavras terminadas com F, podem ter 3 tipos de plural diferentes. Então, como que eu sei disso? Fazendo exercícios, estudando, tá? Não existe uma regra certa. Então, aqui, por exemplo, nós temos 3 palavras terminadas com F ou FE com terminações diferentes. Por exemplo, knife, que é faca, o plural eu vou trocar o FE por VES. Então, o plural será knives. Já dwarf, que significa não, tem 2 formas diferentes. Então, nós temos dwarfs, com apenas a letra S, e posso ter dwarves, com VS. Por último, a palavra roof, que significa telhado, o plural será com apenas a letra S. Roofs. Então, vamos ao enunciado. Então, dada a questão. Wives have the same plural form as except. Então, a palavra wives significa esposas, É uma palavra terminada com FE e quando ela vai para o plural, ela ganha VS. Mas a questão pede exatamente o contrário disso, Pede a exceção. Então, a gente tem aqui as palavras life, que significa vida, shelf, prateleira, chief, bandido e belief, crença. Plural de life, vida, lives. Plural de shelf, shelves. Plural de thief, thieves. E aqui nós temos a exceção, Belief, que é crença, o plural é apenas com a letra S. Então, esse é o gabarito da questão, A única palavra terminada com F, ou FE, que não tem a terminação em VS. Seguindo, nosso próximo assunto agora será o Simple Present. Lembrando que o Simple Present vai ser usado para falar sobre fatos, rotinas, verdades universais e ações do futuro. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma frase no Simple Present que é She plays a guitar, que significa que ela toca violão. Lembra que lá no Simple Present nós temos 2 auxiliares, que são o do e o does. E para que eles servem? Eles servem para colocar as frases na negativa, na interrogativa e tem um caso especial que eu vou apresentar a vocês. Vamos lá, então nessa frase, she plays a guitar. Vamos relembrar que o do vai ser usado com os auxiliares I, ear, they e we. Já o does vai ser usado com os pronomes he, she ou it. Então, nessa frase, she plays a guitar, aqui nós temos o sujeito she. Então, só posso usar com o auxiliar does. A frase na negativa vai ficar she doesn't play the guitar. Lembrando que o S caiu porque eu tenho uma frase agora na negativa e eu só posso acrescentá-lo em frases afirmativas. Já na interrogativa, o does vai lá para frente e eu vou repetir o restante. Então, does she play the guitar?
Então, de modo geral, tanto o auxiliar do quanto o auxiliar does vão ser usados em frases negativas e frases interrogativas. O diferencial é agora na afirmativa. Então, quando eu tenho o do ou does em uma frase afirmativa, se por um acaso ele não for o verbo principal, se por um acaso ele não significar fazer, por exemplo, I do my homework. Significa aqui, né, que eu faço meu dever de casa. Aqui o do funciona como verbo principal. Se por um acaso o do ou does aparecer na frente de um verbo na afirmativa, ele vai ter a função de enfatizar aquela frase. Então, por exemplo, she does sing well. Nesse caso, o does foi usado na frente do verbo sing, que é o verbo cantar, e serve para enfatizar o quanto ela canta bem. Então vamos à questão. Então na frase, believe that evil does exist in many forms. Então ali, acredite que o mal existe de várias maneiras, né? De várias formas. The underlined word was used. Lembrando que underlined significa sublinhada. Então a palavra sublinhada foi usada de que forma? Aqui eu tenho o verbo exist. Lembra do que eu falei? Então, toda vez que eu tenho um auxiliar na frente de um verbo em frases afirmativas, só pode ser a forma enfática. Então, olhando lá para as alternativas, nós temos for emphasis, que seria enfático. Na letra B, to avoid repetition, para evitar repetição. A letra C, como verbo principal. E a letra D, wrongly by the author, seria usado erroneamente pelo autor. Então, o gabarito dessa questão só pode ser letra A. Vamos lá, galera. E nossa próxima questão agora trata sobre tempos verbais. Então, primeira dica que eu dou a vocês. Toda vez que tem esse tipo de questão, né, que eles retiram o verbo de dentro de um parágrafo ou de dentro de um texto, tentem sublinhar e identificar qual é o tempo verbal daquela questão. Geralmente traz algum advérbio indicando o tempo daquilo ali. Então, o nosso assunto hoje, especialmente, é o uso do present perfect. O present perfect vai ser usado para falar sobre coisas que aconteceram no passado e vão continuar influenciando no presente, ou algo que aconteceu no passado e continua até o presente. Importante que a estrutura dele vai ser sujeito, mais has ou have, mais um verbo no particípio. Por exemplo, se eu dissesse I have lost my keys. Nessa sentença, quando eu digo I have lost my keys, indica que eu perdi as minhas chaves em determinado momento no passado e ela continua perdida até então. Então, ela continua influenciando o meu presente. Então, vamos à questão. Então, read the extract and choose the best alternative to complete the blank. Então, tá pedindo para a gente ler o extrato e completar a alternativa, né, para completar um espaço com a melhor resposta. Então, fala sobre They got married exactly 20 years ago. Então, a gente sabe que é algo que aconteceu no passado, que eles se casaram há 20 anos atrás. So today is their 20th wedding anniversary. E a gente sabe que é o 20º aniversário de casamento deles. Em seguida nós temos They, espaço, together for 20 years. Toda vez que eu tenho present perfect, eu tenho alguns advérbios que vão aparecer com mais frequência. São, por exemplo, already ou ever. Os dois significam já. A diferença é que already vai ser usado com coisas mais normais, tipo, você já arrumou sua cama? Ficaria have you already made your bed? E o ever com coisas que você não é acostumado a fazer. Por exemplo, se eu perguntasse have you ever been to Disney? Se você já esteve na Disney alguma vez. Outra palavra que também vai aparecer aqui é o just. No contexto de present perfect, ele vai ser usado para algo que acabou de acontecer. Já o for vai ser usado para duração. Então, toda vez que eu falar por um dia, por um mês, por um ano, por um século, ele vai indicar a duração. Yet e still também aparecem nessa lista. Yet e still significam ainda. Lembra que yet vai ser usado no final das frases ou no início, acompanhado de vírgula, e o still, geralmente, ele vai ser usado após o sujeito. Então, nessa frase, nós temos ali o for. Se eu tenho for, eu sei que eu tenho que usar o present perfect obrigatoriamente. Lembrando que a estrutura do present perfect é sujeito mais has ou have mais o verbo no particípio. Então, com they, aqui eu tenho duas opções com present perfect. Lembrando que o have vai ser usado com I
you, they e we. Já o has vai ser usado com he, she ou it. Então, tendo they aqui, o único gabarito que eu posso ter só pode ser a letra C. Então, they have been together for 20 years. Significa que eles têm estado juntos por 20 anos. Vamos lá. E agora a nossa próxima questão é sobre pronomes relativos. Lembrando que um pronome relativo serve para retomar algo que já foi dito anteriormente e geralmente ele vai aparecer no meio de uma sentença, né? Para retomar algo que já foi dito anteriormente. O primeiro pronome relativo que eu trouxe para vocês hoje é o who. Ele vai ser usado para falar sobre pessoas na função de sujeito e ele vai ser substituído pelo that, né? Se por um acaso aparecer alguma questão pedindo para ser substituído, você pode trocá-lo pelo that. O whom, ele também vai ser usado para pessoas e também pode ser substituído pelo that. O diferencial é que enquanto o who tem a função de sujeito, o whom vai ter a função de objeto e geralmente vem acompanhado de preposição. Já o which, que também pode ser substituído pelo that, ele vai ser usado para falar sobre coisas, objetos, animais. When vai ser usado para falar sobre tempo e pode ser substituído por on which. Geralmente ele vem acompanhado de the day on which, the month on which, que seria o dia no qual, o mês no qual. Where vai ser usado para falar sobre lugares e pode ser substituído por in which ou at which. Lembrando que in which, lugares em geral, at which, lugares específicos. E por último, who funciona como cujo, né? Ele estabelece posse. Importante, ele sempre vem entre dois substantivos. Então vamos à questão. Então, choose the best alternative to complete the text. Então, nós tínhamos um texto falando sobre Star Wars e aqui nós teríamos que completar usando um desses pronomes relativos. Então, nós temos the film, espaços, directed by J.J. Abrams. Então, nós temos um filme. Se é um filme, eu tenho uma coisa. Então, lembra, o whose vai ser usado como posse, which para coisas, objetos, animais, where para lugares e o who para pessoas. Então, se eu estou falando de um filme, o gabarito só pode ser a letra B, né? Porque a gente está falando sobre uma coisa. Por último, galera, nossa próxima questão vai ser sobre infinitivo e gerúndio. Lembra que infinitivo funciona como aquele ar, ir, né? Dos finais dos verbos. Tipo, amar, comer, beber. Já o gerúndio, em português, é caracterizado pelo ando, endo, endo. Tipo, amando, comendo, bebendo, dormindo. Em inglês, pelo ing. Então, as formas mais comuns do infinitivo em inglês, eu tenho depois dos modais. Lembra que os modais são can, could, may, should. Depois os auxiliares. Auxiliares do presente, do, thus. Do passado, did. E do futuro, will e shall. E no imperativo. Lembra que imperativo são ordens. Por exemplo, open the door. Né? Eu inicio uma frase com o verbo no infinitivo sem o to. Então, eu posso ter duas formas de infinitivo. Posso ter infinitivo com o to e posso ter infinitivo sem o to em alguns casos. Agora, nós temos o gerúndio. O gerúndio, ele pode ser usado de formas diferentes. Por exemplo, como continuous tense. Continuous tense equivale àqueles tempos verbais que nós já estudamos. Por exemplo, present continuous, que é usado sobre algo que está acontecendo agora. Past continuous, que é algo que estava acontecendo. Future continuous, que estará acontecendo. Né? E o verbo sempre vem acompanhado do ing. After prepositions. Lembrando que todo verbo após preposição é obrigatório o uso do ing, tá? Então, qualquer verbo, em qualquer frase, no presente, no passado, no futuro, em qualquer tempo perfeito, se tiver um verbo após uma preposição, o verbo vem obrigatoriamente com ing. E por último, nós temos os state verbs, que são os verbos de estado. Né? Existe uma lista desses verbos, dos state verbs, vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o verbo love, like, hate, avoid, enjoy, né? São verbos de estado. Existem vários deles e também são um uso obrigatório de ing. Então é dada a questão. Nós temos ali um diálogo e vocês teriam que completar usando os verbos go e o verbo rest. O verbo go significa ir, o verbo rest, descansar. Então na frase nós temos Hey Bob, let's keep, espaço, we are almost there. Keep é o verbo manter, o verbo guardar. E o verbo keep é um state verb. A gente pode adicionar a nossa listinha lá dos state verbs. Se ele é um state verb, lembra que ele tem que ser obrigatoriamente usado com gerúndio. Sendo assim, já elimino a letra B e a letra C. No segundo espaço, nós temos
I think you need to. O verbo need é o verbo precisar. Então, eu acho que você precisa. E aqui eu tenho to. O to é um marcador do infinitivo. Se eu tenho um verbo no infinitivo, eu não posso ter ing. Então, a primeira tem que ser gerúndio obrigatoriamente, vai ser o going, e a segunda com infinitivo. Então, o gabarito só pode ser a letra D. É isso, galera. Acompanhe a gente lá no canal, curte a página e compartilhe com seus amigos.